Olá, tudo bom? Sou Cacilda e hoje aqui no nosso canal a gente vai estar fazendo um vídeo diferente para vocês. Hoje a gente vai estar num bate-papo. Por que esse bate-papo? Porque para quem não me conhece, está entrando agora no nosso canal ou não sabe sobre o meu passado, eu era uma pessoa 100% urbana. Eu morava em capital, nunca tinha tido experiência nenhuma de roça. E por conta disso, é muito comum as pessoas estarem me perguntando: Cacilda, o que te levou a sair da vida urbana para aderir à vida rural? Então, hoje, no nosso vídeo, a gente vai estar falando sobre isso. Eu vou estar tirando algumas dúvidas, passando um pouco do meu cotidiano e deixando, assim, informações para vocês que não são informações assim que eu passo no dia a dia do meu cotidiano. Hoje eu vou estar falando para vocês o que realmente me levou a estar saindo da zona urbana para a zona rural. Gente, para quem não sabe, eu perdi uma filha. Eu tive uma experiência muito dolorosa na minha vida. Eu perdi uma filha em 2005. E quando eu perdi minha filha, eu ainda assim morava na capital e nunca tinha morado na roça. Só que depois que eu perdi minha filha, eu entrei num processo muito lento e muito doloroso de depressão. Eu tive uma depressão pesada. Para quem sabe o que é, conhece, já conviveu com pessoas que têm esse problema, que têm essa doença, sabe o quanto é doloroso para a gente. Então, nesse meu período de depressão, o tempo foi se passando e a cada dia que se passava mais, eu sentia necessidade de me isolar. Ou seja, eu deixei de ser uma pessoa social desde então, porque eu passei a me isolar. Como eu era uma pessoa que eu tinha muito contato com a vida social, por quê? Porque eu sou oriunda de trabalho comunitário, de movimento social ligado a comunidades. Depois eu posso estar falando um pouco para vocês sobre isso. Mas aí eu comecei a sentir necessidade de me isolar. E eu perdi minha filha em 2005 e em 2007 eu continuava com esse quadro de depressão e eu percebia que ele só se agravava. Foi então que eu decidi comprar um palmozinho de chão no mato, na roça, longe de tudo, longe da cidade. Passei a vir nos finais de semana, uma vez por mês. Depois eu fui aumentando para 15 dias, todo final de semana. E nesse meio termo eu comprei uma terra na Mata Virgem. Eu só fiz uma casa que aqui na nossa região a gente chama de casinha de taipa, né? Em alguns lugares e outros estados são conhecidas como casas de pau a pique, né? As famosas casas de barro. Então eu fiz essa casinha para me abrigar aqui no terreno e eu comecei a sentir gosto. A cada vez que eu ficava, eu sentia mais necessidade de estar aqui. Ou seja, eu continuava no meu processo de depressão e eu sentia mais necessidade de isolamento. De quê? De ficar só, de não conversar, de não ver ninguém, de estar afastada 100% da sociedade. Então eu comecei a ficar pegando gosto, fui montando essa casinha de pau a pique. Aí eu fiz um fogão de lenha, depois eu trouxe um fogão, uma panela, depois veio a geladeira, depois veio um armário, 3 redes, 4 redes. E nesse meio termo eu fui me sentindo bem. Tipo assim, eu achava na minha cabeça, naquela época que a gente muda muito, na minha concepção, naquela época, se eu saísse da capital, se eu deixasse de conviver com pessoas que acompanharam minha luta, acompanharam o meu processo de luta contra um câncer com minha filha, eu achava que se eu me isolasse, a minha dor seria menos. Ou melhor, eu achava que aquilo ali era um remédio para mim. Eu me isolar de pessoas, eu fiquei num estágio de depressão tão grande que para mim era uma facada quando a pessoa me perguntava como é que tu tá, como foi. Ali para mim já era um caos. Eu não queria que ninguém me perguntasse como tinha sido, como era que eu estava, porque para mim era muito doloroso. Através disso, por consequência dessa perda, eu fiz o quê? Eu adquiri alguns traumas, trauma de trânsito.
traumas como, por exemplo, de estar no meio de pessoas que, na época, eu estava assim. Eu não podia estar no meio de ninguém que falasse sobre esse assunto, porque aquilo ali, para mim, já era o fundo do poço. Eu cheguei a ponto de estar numa depressão tão grande que muitas pessoas, às vezes, hoje elas dizem para mim, Cacilda, na época, eu achei que se tu não se matasse, tu iria ficar com um problema psicológico seríssimo. Mas aí eu fui vindo para cá, fui me adaptando, fui começando a cultivar algumas plantas, que eu sempre fui amante da natureza, amante das plantas. Comecei a cultivar plantas, comecei a cultivar horta, daí veio as galinhas, os animais domésticos, né? E aí eu fui me fortalecendo. Aquela dor aos poucos, ela começou a deixar de ser uma dor com revolta, com angústia, para mim me conscientizar do que aquilo ali era uma coisa que Deus que já estava escrito. Eu lembro que uma vez uma amiga me chamou de egoísta. Ela chegou assim para mim e disse assim, Cacilda, tu tá sendo egoísta porque tu prefere tua filha num momento doloroso e lutando muito, sofrendo muito, do que tu de se conscientizar de que na hora certa Deus vai levar e ela vai estar num bom lugar, vai estar descansando. Então aquilo ali para mim foi mexendo com o meu psicológico. E aos poucos eu fui me adaptando a continuar vivendo mesmo com essa dor, porque assim, a dor da perda é uma dor tão dolorosa, é uma dor que você não diz assim, eu tô curada. O máximo que você pode dizer com relação à perda de um ente querido é que você está aprendendo a conviver com a ausência, aprendendo a conviver. Você aceita porque você aprende a conviver, mas aquela dor continua ali guardadinha no seu peito. Vira e mexe, ela dá uma acordada. Tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, tem dia que você já tá mais calmo, mais tranquila. Mas assim, gente, esse foi o principal motivo de eu me isolar, de eu vir pra roça. Depois que eu cheguei aqui, eu comecei, como eu falei pra vocês, a me adaptar com a roça, a pegar gosto pelo mato, pela natureza, por criar, por plantar. Gente, quando a gente começa a se adaptar na vida do campo, é tão prazeroso você se alimentar com um produto, com uma fruta, uma hortaliça que você produziu, que você plantou, que você vai colher, tendo consciência de que ali você está consumindo uma fruta, uma verdura orgânica, natural, e que foi você que cultivou e que plantou. É muito gratificante você pôr na sua mesa uma fruta orgânica, uma hortaliça orgânica. É gratificante você poder ter um plantel de galinha para você comer um ovo natural, um ovo caipira. Então essas coisas foi me... A cada dia que passa, eu me adapto mais à roça. No início, quando eu comecei a criar galinha, foi muito difícil. Por conta das doenças, né, que vem com o inverno, na entrada e saída de inverno, eu tive muitas perdas de galinha. O prejuízo foi enorme. Eu cheguei a quase desistir, porque eu amanheci o dia com 10 galinhas mortas no meu quintal, por consequência de doenças e que na época eu não tinha experiência, eu não tinha aquele manejo de pesquisar, de estudar, de conseguir evitar que essas doenças cometessem o meu galinheiro. Então eu tive muitas perdas. Gente, pois é assim. A vida da gente é isso. Eu queria estar passando essas informações assim para vocês por conta de que muitas pessoas me perguntam, Cacildo, ai, uma abelha. Muitas pessoas me perguntam o que te levou a sair da vida urbana, da vida social, do movimento social, para tu se adaptar na roça. Então foi isso, gente. É um assunto que hoje eu já converso, já falo com vocês sobre isso de uma forma mais serena, de uma forma que hoje eu me tranquilizo, porque eu me curei. Foi difícil, foi. É difícil, é. Esquecer a gente não esquece. É uma situação que é uma fase da vida que você passa, mas que você fica sempre de olho lá atrás. Hoje eu já estou mais preparada para lidar com perdas, muito embora depois desse fato já tenha acontecido outras perdas
que também foram muito, muito, muito dolorosas para minha família. Perdi irmão, perdi irmã, inclusive perdi uma irmã recentemente, mas só que assim, hoje eu já estou mais preparada psicologicamente para aceitar os desígnios de Deus. Para quem me perguntar se eu tenho religião, eu não vou dizer que eu sou católica, porque para mim o católico é aquele praticante, né? Hoje a minha religião é a fé. Hoje minha religião se resume em fé. Se resume em fé, em resiliência, né? Então, assim, eu tenho muita fé. Eu acredito muito na existência de Deus. Eu acredito que só Deus tem o poder da cura, porque eu sou exemplo disso. Teve uma fase da minha vida que eu olhei para um lado e outro e eu cheguei a pensar em suicídio, mas que Deus foi grande, Deus foi muito benevolente comigo quando Ele me mostrou que eu poderia sim sobreviver a essa dor, poderia sim sobreviver à cura da depressão, até porque eu tenho mais 2 filhas e hoje já também tenho um netinho que é minha vida, que é o amor da minha vida. Então, assim, foram esses fatores que me levaram a sair da vida urbana para me tornar uma autêntica moradora de zona rural, porque hoje eu me sinto assim. Hoje eu já não me vejo mais uma Cacilda urbana. Hoje eu me vejo uma Cacilda rural. Por quê? Porque hoje eu já sei lidar com a terra, hoje eu já sei lidar com plantio, já sei lidar com a criação de galinha. Hoje já tenho uma. Se eu olhar para trás, se for comparar a época que eu cheguei aqui, para quem não sabe, o nome do meu sítio é Recanto das Brisas, em homenagem à minha filha. Mas quando eu cheguei aqui, eu era tipo assim, uma marinheira de primeira viagem. Eu estava perdida no oceano. Eu só queria me isolar. Mas como eu fui estudando, fui me adaptando, fui pegando os macetes, os manejos de como plantar, de como criar, de como não ter perda, de como evitar certas coisas que acontecem para quem mora na roça, eu já me adaptei tanto que hoje eu já me sinto 100% rural. Hoje eu já estou mais para aquele tipo. Ah, quando é para ir para a capital, eu tenho que dormir no meu cantinho, na roça. Eu estou lá na capital quando é para resolver alguma coisa, é claro que eu vou. Mas o meu sentido, o meu pensamento está todo voltado para cá. Quando eu abro o portão, que eu chego, parece que eu cheguei no paraíso. Então, assim, aqui eu me sinto em casa. Aqui a gente não tem aquela preocupação com a segurança, com a falta de segurança que a gente está exposta na cidade. Aqui é um lugar muito tranquilo. Para vocês terem ideia, aqui é tão tranquilo que eu tenho televisão fora de casa, em alpendre, geladeira, freezer, e eu tudo deixo fora. Vou para a capital e chego. Já aconteceu até de eu ir e quando eu voltar, eu chegar, as portas estão abertas. Só para vocês terem ideia. Então aqui é um lugar muito tranquilo, muito aconchegante. E eu hoje me sinto 100% mesmo urbana. Gente, então o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu queria só tirar essa dúvida, porque muita gente me pergunta o que te levou a deixar de ser urbana para aderir à vida na roça. E foi esse o principal motivo. E se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem saber mais um pouquinho de várias partes dessa história, vocês deixem aqui nos comentários. E obrigado por assistir o meu vídeo. Continue com a gente. Compartilhem o meu vídeo. Se vocês quiserem falar, abordar algum dos temas que eu conversei aqui com vocês, deixe no comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Nosso canal é um canal eclético, onde eu falo de plantio, de hortaliça, de planta. E sem deixar de lembrar que eu prezo muito o que a gente chama hoje de sustentabilidade. Eu sou uma pessoa ecologicamente correta porque eu tento preservar a sustentabilidade. Porque assim o planeta agradece. A gente tem que ser 100%. Fazer o máximo para a gente tentar preservar o meio ambiente que a gente vive. Então, cheiro no coração. Vou cuidar ali no almoço, que eu tenho uma pilha de roupa para lavar. E mais tarde eu vou estar fazendo um vídeo aqui sobre o chá da felicidade. Aguarde, continue com a gente.